nós aprendemos algumas coisas e algumas lições, né? Eu acho que nós aprendemos. Eu tenho algumas coisas que eu tenho propriamente no meu coração. Eu estaria disposto a qualquer momento que numa situação de vandalismo e de perigo de morte iminente, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu não teria medo de fazer. Agora, se fosse uma perseguição religiosa, eu pensaria duas vezes. Eu tenho isso comigo. Se fosse uma questão de um assalto específico, ok, é uma situação. Outra coisa é uma perseguição religiosa por causa do nome de Cristo. Aí eu tenho alguns conceitos, talvez um pouco diferentes. Não sei se deu para vocês entenderem. Mas isso é em outro sentido, é em outra causa, é em outra coisa. Ok? Mas era só para mostrar para vocês que a ideia republicana, a ideia de três poderes, a ideia de carta magna, os fundamentos são bíblicos. Só isso. Para que vocês não pensem que nós caímos de paraquedas nas coisas. Não. Os homens trabalham com capital emprestado, todo mundo. Todo mundo trabalha com capital emprestado. Ok? Deus te dá e você trabalha com ele. É como uma criança pequena. Então, se você tem filho pequeno, ele só pode alcançar o seu rosto para brincar com você se você levanta ele no colo. Se você não levantar, não acontece isso. A mesma coisa com relação a Deus e as coisas deste mundo. Nós trabalhamos com capital emprestado. Deus nos dá e nós usufruímos dessas coisas. Ok? Então, é isso. Não quero mais tratar sobre esse assunto. Tá? Então, a necessidade da verdade ser sistematizada, eu já expliquei para vocês. A importância da verdade sistematizada ser confessionalmente escrita. Nós precisamos fazer tudo o que podemos. Para quê? Para que as pessoas tenham uma ideia correta a respeito da Escritura. Então, os credos e as confissões são escritos para isso. Vocês sabem que uma das coisas que mais motivou no século IV e no século V, mas vamos dizer, a partir do século III, o desenvolvimento de uma cristologia foram as heresias arianas. Foram as heresias de Pedro de Samosata. Primeiro se resolveu um drama. Cristo é Deus e Cristo é homem. E credos foram escritos por conta disso. O credo de Nicéia em 325. Depois o credo de Calcedônia. Depois o credo de Nicéia, Calcedônia, Éfeso. Foram credos escritos que elaboraram doutrinas bíblicas a respeito de Cristo e da sua glória. Ficaram registrados como aquilo que a igreja crê a respeito de Cristo e que combateu as heresias da época passada. Então os credos foram fundamentais para isso. A questão da diferença entre um credo e uma confissão é que os credos são afirmações rápidas e menores, enquanto que as confissões, elas são mais elaboradas, com respostas mais, vamos dizer assim, amplas sobre um determinado assunto. Mas eles vieram ao longo da história para contrapor os pensamentos heréticos. E depois que é estabelecido que Cristo é Deus e Cristo é homem, surge uma palavra chamada Trindade. Depois eles vão tratar a respeito da procedência a procedência do Espírito, que procede do Pai e do Filho. Então houve um desenvolvimento de teologia trinitariana a partir do estabelecimento da questão que envolvia a divindade e a humanidade do Redentor. Então veja como é importante para que as pessoas saibam da história e das ideias que se discutiram tempos atrás e que formularam os nossos pensamentos teológicos. Os nossos credos e as nossas confissões, porque elas nos ajudam a gente a entender melhor a respeito da verdade presente em Deus e na sua palavra. Então nós temos a confissão de fé de Westminster, que é um baita trabalho escrito pelos nossos irmãos de confissão reformada anos atrás, né? Então é isso. A importância da verdade sistematizada ser confessionalmente escrita. E nós não podemos desprezar essas coisas, porque o desprezo a essas coisas é o desprezo à nossa própria história. Nós somos uma igreja histórica. Há um debate acadêmico em relação
a posição de Calvino e de Torrentini sobre a questão da monogênesis, do filho não gerado. E uma vez um pastor disse para mim que Calvino tinha se equivocado e ele tinha lido um trecho fora do trecho, porque na verdade eu acho que ele nem leu. Ele fez uma citação porque estava numa das coisas lá, em relação a Torrentini. Eu falei, você leu? Ele disse, eu falei, mas eu li, então eu vou dizer para você o seguinte, ó. E aí eu expliquei, tanto uma coisa contra a outra, porque eu já li tanto uma teologia como a outra. Estou retomando a leitura de Torrentini, que para mim é um monstro sagrado da teologia, fora da curva, diferente. Tem umas bobagenzinhas, tem também, claro que tem, mas ele escreve de uma forma top, ele leva você a outro nível de pensamento. Então eu gosto dele, é uma teologia helêntica, de perguntas e respostas, onde ele estabelece questões, e chata para ler. Quem não gosta não vai ler. Eu conheço inúmeros colegas que eu recomendo não ler. Lê a primeira página, quando vai para a segunda, esqueceu do que está na primeira. É treino. Ler não é fácil. Ler não é fácil. É treino. Se você não treinar, você não lê. Tem que treinar. Então é difícil. Às vezes pegar uma enxada e carpir uma data é mais fácil. É mais fácil. Falando a verdade para vocês. Tá? E aí eu perguntei, ele falou que não. Eu falei, então é porque o equívoco seu é esse. Porque o Calvino, ele é um cara extremamente, vamos dizer assim, ponderado, e ao mesmo tempo ele fica assim, mais na base das confissões. Ele vai até ali, quando a coisa é muito difícil, ele diz, é aqui que eu vou. E nesse caso, eu fico com Niceia, eu fico com Éfeso, eu fico com Calcedônia. Ele poderia aventurar-se ir mais um pouco? Ele era Calvino, não se esqueçam disso. Podia, mas ele sabia que aquela questão era uma questão muito complexa. Se ele fosse mais um pouco, ele podia cair numa heresia. Aí Torrentini vem e vai mais um pouco. Cara, ele não cai na heresia, mas ele vai na beira do corgo. Ele vai ali. E aí o indivíduo não conhece, e aí ele diz assim, olha, porque esse aqui tal, porque o outro errou. Não, o outro não errou. O outro seguiu a confessionalidade da nossa igreja. Ele falou, olha, eu vou nisso. Aqui eu fico com Niceia. Aqui eu fico com Éfeso. Aqui eu fico com Calcedônia. Aqui eu fico quieto. Porque se trata a respeito da humanidade, da divindade de Cristo, eu vou até aqui. O outro não. O outro foi um pouco mais. Você tem um teólogo top hoje, que está vivo ainda. Vai morrer, mas está vivo ainda. O nome dele é John Frame. Ele é um vantiliano. Ok? Mas ele é muito top. Ele tem o livro 1 e o livro 2 da teologia dele, eu já li vários livros dele. Li um sobre senhorio que chegou no Brasil em 2014, mas o pastor, meu amigo, o pastor Adalberto, foi para os Estados Unidos em 2008. Eu disse, vê se tem um livro top aí. E tinha sido lançado aquele livro sobre a doutrina de Deus, Doctrine of God. E aí ele trouxe para mim. E eu li. E só anos depois vieram para o Brasil essa teologia. Hoje está aí em português, todo mundo lê. Mas diferente. O John Frame é diferente. Mas ele trabalha com tesouras na mão. Ele é John Frame. Lembre-se disso. O nome dele é John Frame. Você não é John Frame. Você não trabalha com tesoura na mão. Ele passa raspando. Você fala, agora vem a heresia. Vem, tem umas lá. Mas é ali. Eu falo, meu Deus do céu, eu já estava pensando em execrar esse miserável. E ele deu a volta pensando uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Ele é top. Mas a gente não consegue fazer isso. Pois o nome dele é John Frame. O meu é Nelson Gonçalves. Não dá, cara. Entendeu? Então não pense que essas coisas se resolvem com tanta facilidade assim, né? Mas é bom que a gente leia, que a gente aprenda. Os credos, as confissões, são fundamentos para que a gente, nas doutrinas sistematizadas, avance um pouco mais e conheça um pouco mais a respeito da nossa fé. Alguma pergunta sobre o que eu falei, sobre essas coisas? E a gente
trabalhou. Deu para entender? Se não deu, é na eternidade. Agora não vou falar mais sobre isso.